Olá, olá! Que bom falar novamente com você. Tudo em paz em sua vida? Hoje o programa Eliana Barbosa e Você traz um tema muito importante para o desenvolvimento cultural e social do nosso país. E, é claro, para famílias mais conscientizadas também. Você que é pai ou mãe, ou mesmo um educador, já deve ter percebido como já não temos mais nos nossos dias jovens apaixonados por livros. Eles são raros. O que vemos é uma total desmotivação em relação à leitura, um verdadeiro desprezo pelas aulas de literatura, onde os jovens muitas vezes nem leem mais os livros recomendados e se valem dos resumos, resenhas que acabam encontrando na internet. Os menores, principalmente das classes sociais mais abastadas, usando as novas tecnologias, também já não têm o mesmo interesse pelos seus livrinhos, gibis e revistas, como as crianças da minha geração. Onde será que isso vai parar? O que podemos fazer para resgatar nas crianças e jovens esse gosto pelos livros, pelas histórias e aventuras que movimentavam tanto a nossa imaginação e incrementavam a nossa criatividade? Então, para nos ajudar nesse impasse, eu convidei para conversar conosco hoje a jornalista, mestre em comunicação social e escritora, com mais de 30 livros publicados, voltados para os pequenos e jovens leitores, a Januária Cristina Alves. Bem-vinda, Januária, é uma alegria recebê-la aqui hoje no programa. A alegria é minha, Eliane, né? Eliana, estou muito contente de poder vir discutir um tema que é realmente tão importante nos dias de hoje. E é uma preocupação mesmo dos pais, dos educadores, e eu tenho tentado com o meu trabalho, tanto como jornalista, tanto como escritora, contribuir para a formação dos futuros leitores, né? Eu acho que, eu sempre digo que quem lê mais sabe mais. Com certeza. E a gente precisa formar cidadãos mais conscientes, mais críticos, pessoas que pensam, que têm condição de analisar a realidade. E nesse sentido, a leitura é o melhor instrumento. Não tem computador, não tem game, eu sempre digo, que propicia a gente a aventura da imaginação que as páginas dos livros podem nos proporcionar. Então é com muito prazer, agradeço o convite e espero que os nossos telespectadores possam aproveitar aqui as minhas dicas e também possam contribuir de alguma maneira, né, no seu trabalho, nas suas famílias, para a gente incrementar o gosto pela leitura dos nossos jovens. Com certeza. Antes das dicas que a gente veio, né, buscar com você, vamos falar um pouquinho da sua carreira como escritora. Quando você começou? Qual foi o seu primeiro livro? Vamos lá, com muito prazer. Conte pra gente essa história. Eu sou filha de pais que contavam muitas histórias. E eu acho, nesse sentido, a minha história pessoal, né, minha história de leitora, bastante interessante. Os meus pais não eram leitores, né? Meus pais eram pernambucanos e fizeram até ensino médio e foram trabalhar como muitas pessoas daquela geração. No entanto, eles valorizavam muito as histórias como fonte de conhecimento, como troca de experiências. Então, assim, o meu pai, por exemplo, era um sertanejo e me contava muitas histórias sobre Lampião. Olha. E é a partir dele que eu fiz um livro em homenagem a ele, que chama A História de Lampião Júnior e Maria Bonitinha, em que eu conto, né, trechos da infância de Lampião. Então eu cresci ouvindo essas histórias. Minha mãe me contava muito conto de fadas, gostava de literatura de cordel. Sua imaginação ia longe. Então, isso eu acho que é uma coisa, né, fazendo o link da minha história com o nosso tema, isso eu acho que é fundamental. Os pais têm que ter com os filhos uma contação de histórias, uma troca de experiências de vida. Não precisa ser a história do livro lido, mas a história da sua vida, de alguma coisa que aconteceu, né? Fazer essa troca de experiências com os filhos, né? Então, assim, fui crescendo nesse ambiente de ter muitas histórias. E depois, quando eu entrei na escola, tive a sorte também de ter professores que me colocaram livros nas mãos, né? Que beleza. E aí era isso, né? Olha, vamos ler esse, esse aqui é interessante, veja como eu gostei. E passei a frequentar... Você já era curiosa, né? Fui indo, e passei a frequentar a biblioteca da escola, né? Esse livro Crônicas de Papel que a gente colocou aqui, que chama Razões para Gostar de Ler, é dedicado à freira que foi responsável pela minha formação.
porque ela dizia para mim assim, pode ler todos os livros dessa prateleira, não tem problema com a sua idade, Olha. leia, não vai lhe fazer mal, né? Que então, estímulo. se você quiser tirar 2 livros, 3 livros, pode tirar da biblioteca, aqui não tem limite, né? Então isso também foi me estimulando, né? Eu ia lendo e não tinha essa aqui assim, ai não, esse aqui, olha, não pode, esse não é tão bom. A gente não pode ter muito preconceito. Sim. Né? Se a criança quer ler gibi, deixa ler gibi, né? Qual o problema com as histórias em quadrinho? É história. Né? Muitas delas, inclusive, nos remetem a outros universos, Sim, né? Então eu acho que é por aí. Então fui por aí. Aos 11 anos tinha um jornal lá em Pernambuco, que era suplemento infantil do Diário de Pernambuco, chamava-se Júnior, que aceitava colaborações de crianças. E aí minha mãe disse, escreve, porque você inventa tantas histórias e tal. Eu disse, mas tem que mandar datilografado. Ela disse, não tem problema, eu sento junto com você e a gente datilografa numa Olivetti. Está vendo a importância do estímulo da família? Não tenha dúvida. E mandei. Dali uns 15 dias a história saiu publicada. E aí entra também a minha professora, que colocou a minha história no mural da sala de aula. E aí, naquele dia, eu falei, olha, é isso que eu acho que eu quero fazer o resto da minha vida. É escrever. Então, comecei, anos depois, eu virei a colaboradora desse jornal, onde eu comecei quando era criança, porque fui fazer jornalismo. Né? E a partir daí, nunca mais parei. Quer dizer, publiquei meu primeiro livro aos 18 anos. É um livro que ainda está editado, chama O Dia em que a Terra se Apaixonou. E fui apadrinhada e prefaciada pelo Maurício de Souza. Poxa vida! Que é o pai da Turma da Mônica. Né? E ele, na verdade, fui entrevistá-lo. Que belo começo! Sem dúvida. Fui entrevistá-lo e disse para ele, tem uma história que eu gostaria de publicar. Ele disse, me mande a história. E quando ele leu, ele disse, olha, eu me encantei, vou fazer o prefácio, faço questão de te apresentar. E assim eu entrei no mundo da literatura. Né? E hoje são mais de 30 livros. Hoje eu trabalho também editando, sou editora associada de algumas editoras. Trabalho com essa questão da promoção da leitura, né? Da gente, enfim, disseminar esse gosto da leitura no mundo de hoje. Né? Então é uma paixão mesmo. Mas que bonito isso, porque a gente vê, muitas pessoas acham assim, mas, gente, eu dou um exemplo, eu leio tanto, os meus filhos estão sempre me vendo, né? Estou lendo jornal, estou com um livro na mão, e eles não querem ler, mas precisa de estar ali junto, o incentivo e contar histórias, como você falou. Até porque, se a gente prestar atenção na criação dos filhos, ou dentro de uma empresa, na liderança, você contar a história, você influencia muito mais do que você chegar lá e dar uma ordem ou impor, né? Tem que ser assim ou tem que ser assado. A gente conta histórias para a gente entender um pouco da gente mesmo e do outro. As histórias são necessárias para que a gente se alimente. Porque a gente está no mundo complexo como a gente vive, eu sempre digo, é por meio dos livros e das histórias que a gente viaja para qualquer lugar. Exatamente. É a única possibilidade que a gente tem de conhecer todo mundo. Quando você se dá de cara com um personagem, por exemplo, como o Conde Monte Cristo, como os Três Mosqueteiros, você viaja para outras épocas, para outros lugares. De que outra maneira a gente pode fazer isso? Isso mesmo. Né? Então eu acho que isso também serve para que a gente vá dando um mergulho na alma humana. Né? Você pega o Shakespeare, quem melhor falou sobre ciúme, sobre inveja, sobre paixões do que ele? Há quantos milhares de anos atrás? E é uma coisa tão presente. Então, na verdade, a literatura nos traz essa proximidade com o humano. E é por isso que ela é tão necessária. Se a gente quer quer humanizar as nossas crianças, a gente precisa mostrar para elas a diversidade do ser humano. Né? Como as pessoas sentem, pensam de maneira diversa. Então eu sempre digo, os livros, né, por meio dos livros a gente viaja, sem pagar nada. Né, da maneira mais simples possível. Né? Januária, por que você escolheu o público infanto-juvenil para escrever? Todos são seus livros voltados para esse público? Sim, eu tenho 2 ou 3 que são para adultos, né? Na verdade, assim, eu acho que a classificação etária, ela é uma classificação do mercado. Eu acho que uma boa história
qualquer pessoa... até 80, 90, com Exatamente, né? Então, assim, quando eu pensei em escrever para crianças, primeiro porque eu acho que é um público bastante receptivo. E a questão da imaginação... E carente também. Né? A questão da imaginação nessa idade é mais fácil da gente conseguir né, trabalhar. Muitas vezes o adulto já está muito fechado no mundinho dele e tal, ou quer falar só de temas cotidianos, ou quer ler só né, as notícias, enfim. E a criança não, ainda a gente tem condição de mexer com a imaginação, né? Mas hoje eu digo que eu escrevo para quem gosta de ler, né? A minha personagem desse livro, o Crônicas de Papel, ela chama-se Elis e ela acha ler um tédio. E ela começa o livro dizendo assim, como é que uma pessoa sem razões para ler pode descobrir 100 razões para ler, né? E, na verdade, a trajetória dela é conhecendo como é que outros autores se relacionaram com os livros, né? Então, eu sempre digo que muitas vezes a gente precisa puxar o fio, né? Um livro leva a outro, né? Eu acho que um livro sempre faz uma referência para outro, né? Então, por exemplo, eu em casa tenho 2 filhos, né? O Pedro com 13, o André com 11, e eu costumo contar para eles, né? Olha, eu li esse livro e para mim foi bom e eu vi isso e tal. Frequentemente, no mínimo, eles vão querer dar uma lida no primeiro capítulo, saber do que se trata. Desperta curiosidade. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que fazer o estímulo pela experiência. Né? A gente não leva o outro a um lugar onde a gente nunca esteve. Isso. Né? Então, eu sempre digo, não é necessário você ser um pai ou uma mãe que tem uma biblioteca extensa em casa, não é? Mas você tem que valorizar a leitura, valorizar esse momento de troca, de introspecção também. As crianças também precisam, né? A leitura, ela promove essa vinda para dentro da gente mesmo, né? Que eu fico falando, olha, nada contra os games, nada contra a internet, eu acho que tudo isso faz parte, a gente está imerso nesse mundo digital, mas a gente não pode ficar fechado nisso. E há um momento em que a gente precisa se voltar para a gente, e a leitura favorece esse momento, né? A gente, ao mesmo tempo, a gente se volta para a gente e se abre para outras experiências que a gente toma contato por meio da literatura. Né? Então, eu digo, o professor também, a gente sabe que hoje em dia é muito difícil dar aula, muito difícil planejar a aula, mas um professor que tem essa experiência de leitor, que valoriza isso, mais facilmente ele vai conseguir contagiar, né, o seu aluno, levar à biblioteca, expor essas crianças, né, a esse universo também. Vai numa biblioteca pública, a maioria das cidades tem, a maioria das escolas tem. Então, acho que são ações, atitudes, gestos pequenos que a gente pode fazer, mas que podem render um bom resultado. Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a Januária para que ela possa nos passar dicas bem concretas. Pais, o que os pais podem fazer no dia a dia com os filhos nas mais diversas idades e também os professores. Fique ligado, nós voltamos já.